Todo dia 22 de novembro, o Brasil celebra uma das mais belas formas de expressão humana, a música. E claro, quem dá vida a ela é um músico. O Dia do Músico, oficializado em 1932, é uma homenagem a Santa Cecília, reconhecida como padroeira dos músicos. Mas além da tradição religiosa, essa data também nos convida a olhar para algo muito mais profundo: o significado de ser músico, o estudo, o esforço, a criação e o amor que existe por trás de cada nota tocada. Hoje nós vamos conhecer como essa data surgiu e refletir sobre o que realmente significa viver de música. E ao longo do vídeo você vai ouvir depoimentos de músicos e musicistas que vivem isso todos os dias, mostrando que por trás da beleza da performance existe uma intensa jornada de preparação, entrega e sensibilidade. Olá, eu sou Marta Beckert, educadora musical, doutoranda em música e autora de vários livros, dentre eles De Som se Faz História, a música popular e de concerto no Brasil. Hoje eu quero fazer um convite especial. Se você é músico ou musicista, grave um pequeno vídeo, poste nas redes sociais e me marque. Quero conhecer a sua trajetória, a sua vivência e o seu som. O Dia do Músico tem origem na tradição católica em homenagem a Santa Cecília, que viveu na antiguidade cristã. Diz a história que ela mantinha o coração em oração e cantava a Deus mesmo durante o martírio, e por isso se tornou símbolo da união da fé e da música. No Brasil, a data foi oficializada em 1932 por meio de um decreto federal, depois de uma iniciativa do Diretório Acadêmico do Instituto Nacional de Música no Rio de Janeiro, com o apoio de diversas associações musicais. Desde então, o dia 22 de novembro passou a representar o reconhecimento social e cultural de todos os músicos, aqueles que estudam, ensinam, preservam tradições, criam novas sonoridades e fazem da música uma parte essencial da identidade brasileira. Por trás da figura do músico, temos no nosso imaginário popular a figura do gênio excêntrico. Mas de onde surgiu a ideia do músico gênio que nasce pronto, como se tivesse um dom divino? No século XIX, conhecido como a Era de Ouro do Virtuosismo, essa visão ganhou força. Grandes nomes como Paganini e Liszt eram tratados quase como seres sobrenaturais, pessoas dotadas de um talento inato, inacessível à maioria. Essa imagem romântica do gênio musical se espalhou e continua viva até hoje. Muita gente ainda acredita que para ser músico é preciso nascer com um dom misterioso, algo que uns têm e outros jamais terão. Mas hoje a ciência mostra outra história. Pesquisas em pedagogia musical, psicologia da aprendizagem, expertise e neurociência revelam que o que chamamos de talento é, na verdade, o resultado de treino contínuo, prática orientada, disciplina, observação e repertório cultural acumulado. O cérebro desenvolve habilidades musicais da mesma forma que aprende a ler, a resolver problemas ou a se movimentar, com experiência, repetição e construção. Ninguém nasce sabendo tocar. A música se aprende, se constrói, se lapida. Ser músico é muito mais do que ter talento. É acordar cedo para ensaiar, repetir uma passagem musical dezenas de vezes, estudar teoria, improvisar, errar, recomeçar e continuar acreditando. Mesmo os chamados prodígios começam cedo, com estímulo, estudo intenso e orientação constante. E é isso que dá a impressão de naturalidade. Hoje sabemos que a musicalidade é uma capacidade humana universal. Ela pode ser treinada, cultivada e expandida.
A diferença entre quem chega mais longe e quem fica pelo caminho está no comprometimento com a prática e na persistência em seguir aprendendo. Agora eu vou te mostrar um pouco dessa realidade através de quem a vive todos os dias. Oi, meu nome é Raquel, você pode me chamar de Lady Kel. Eu sou guitarrista, cantora, compositora, professora de música. Atualmente eu trabalho dando aulas particulares de instrumento, trabalho também numa escola de educação básica e também sou artista de rua, toco em restaurantes, toco na rua, enfim. Olá, eu sou o Rafael Guimarães, sou músico violonista e vou contar um pouco da minha trajetória com a música e com o violão. Olá, o meu nome é Maria Luísa e neste dia 22 de novembro, que é o Dia do Músico, eu venho contar um pouquinho sobre a minha trajetória com a música. Atualmente eu sou professora de flauta doce, transversal e educação musical para as crianças. E o instrumento que eu mais pratico atualmente é a flauta transversal. Eu toco em um grupo de música brasileira chamado Primeiro Choro. Saudações, gente! Quero deixar também uma saudação à Marta, né? Uma queridona, e dizer que é uma alegria participar aqui desse vídeo, poder contribuir um pouquinho com o canal dela. É sempre uma alegria, né? Bom, meu nome é Luciano da Lastra, eu sou guitarrista. No momento eu estou como professor da Unespar, né? Eu dou aulas na Belas Artes. Também sou doutorando em música pela UFPR. Eu ainda estou no primeiro ano, então a minha pesquisa ainda é bem inicial. A preocupação agora é em cumprir os créditos, né, do doutorado. Mas enfim, espero que para o ano que vem aí a pesquisa avance e eu possa dar continuidade a esse trabalho, né? Oi, gente! Meu nome é Camila Braz, eu sou pianista, sou professora de piano. E eu comecei como todo mundo começa, né? Minha mãe me levou para o conservatório quando eu tinha uns 7 anos. Eu fiz aula com a professora Deise Assunção Bueno e foi no conservatório Henrique Oswald. E, para sorte da minha mãe, eu me apaixonei pelo piano. Eu lembro de levar a liçãozinha, né? Primeira lição de piano para a escola. Fiquei tão feliz com aquilo. E aí eu fui fazendo aulas, né? E eu lembro que depois, quando eu tinha uns 15 anos, eu era completamente apaixonada, já tocava em nível avançado, e eu decidi que eu queria ser pianista e professora de piano. O que eu fiz? Comecei a dar aula com umas crianças no meu condomínio, né? Pra adquirir experiência. Me saí muito bem agora aqui pensando, né? Me saí super bem. Eu gosto de falar que a música entrou na minha vida antes mesmo de eu nascer. Porque quando eu tava na barriga da minha mãe, ela passou a gravidez inteira ouvindo um disco de um filme que ela gostava bastante dos anos 80, e eu ouvia essa música dentro da barriga, né? E assim que eu nasci, sempre que ela ia me colocar pra dormir, e tava um pouco difícil, ela percebeu que toda vez que eu ouvia a música, eu dormia. Então esse foi meu primeiro contato, acredito assim, com música mesmo, e dali eu já sabia que, nossa, assim, mudou muito a minha vida, né? Essa experiência, eu acredito que foi muito significativa para eu escolher a profissão que eu escolhi. A minha casa também, o meu pai, ele tocava violão, e eu gostava de ver ele tocando, gostava de interagir ali batucando no corpo do violão. E a minha mãe, ela cantava, ela gostava de Madonna, ela dançava que nem a Madonna, gostava de Shakira. Então eu via ela assim, e eu achava ela muito diva, e eu queria ser que nem ela, queria ser que nem essas pessoas que ela ouvia também. A minha família não é daqui de Curitiba, a gente mora atualmente em Curitiba, mas eu sou mineira, eu nasci em Viçosa. Quando a gente se mudou pra cá, a minha mãe comprou um teclado pra gente. E esse teclado, ele ensinava ali algumas coisinhas também. Então a gente foi meio que aprendendo sozinhos, todos tocavam teclado em casa. Cheguei a fazer um tempinho aulas de teclado, e consegui me aprofundar um pouco mais no estudo ali, até meu primeiro contato com partitura foi aí em Viçosa. A minha irmã fazia aula de flauta doce e ela é 2 anos mais velha que eu, né? Na época ela tinha 5 anos, eu tinha 3 e eu já queria fazer aula de flauta também. Mas a minha mãe achou que eu era muito pequenininha para fazer e hoje eu vejo que eu realmente era. Então, no final, o meu primeiro instrumento realmente foi o teclado. Iniciei meus estudos em 2002 como autodidata.
Aí em 2003 eu ingressei no curso de violão da Fundação Cultural de Curitiba, na Regional de Santa Felicidade. Aí durante o curso demonstrei algum interesse em seguir carreira, em virar um músico, né, ser um instrumentista. E meu professor me indicou, me orientou a procurar o Conservatório de Música Popular Brasileira de Curitiba e fazer aulas particulares de violão. Aí eu fui para o conservatório, ser aluno do curso de teoria musical, fiz o curso de harmonia e fiz o curso de rítmica. Foram 3 cursos bem legais. E, paralelo a isso, aulas de violão individual com o professor Fabiano Zanin na época. Aí no ano de 2005 eu ingressei na Faculdade de Artes do Paraná, na FAP, no curso de licenciatura em música. Mas o plano inicial não era ser professor, né? Aí em 2007 eu fui para Belas Artes fazer o curso de bacharel em instrumento, onde me formei. Fiz o curso todo. Paralelo ao curso, eu trabalhei como músico acompanhador do Conservatório de MPB, nas turmas de canto do Conservatório de MPB de Curitiba. Então eu saí do conservatório como aluno e entrei depois como funcionário da instituição. E também como professor particular no período da graduação. Então o curso foi bem exigente, mas mesmo assim consegui cumprir todas as matérias e todo o repertório exigido. Toda essa trajetória começou ainda criança, fazendo aulas de flauta doce, depois piano e flauta transversal. Para ser professora, para seguir na profissão de música, o primeiro passo foi fazer faculdade de música. Então eu fiz licenciatura em música e a partir deste momento fiz vários cursos, especializações, seminários, sempre buscando mais conhecimento na área pedagógica musical e também na área de prática do instrumento. Bem, eu comecei na música com em torno de 9 anos, né, por meio de um projeto social. Eu sou natural de Céu Azul, no Paraná. Esse projeto social era de lá. Então a ideia era montar um grupo de música, né, uma orquestra, uma banda sinfônica que depois virou uma orquestra. Eu comecei tocando trombone de pisto, então por volta dos 9 anos. Logo depois eu passei para o estudo do violão erudito, né, que é com aquele método do Henrique Pinto, que é super famoso no Brasil, né, de violão erudito e violão erudito mesmo, especificamente. Logo depois eu passei para a guitarra e aí não saí nunca mais, né? Tô no estudo de guitarra desde esse período, em torno de, sei lá, com 9 anos eu entrei na orquestra, talvez com uns 12 eu comecei a tocar violão, e ali com uns 13, 14 comecei a tocar guitarra e nunca mais parei. Aí eu tive aulas com grandes professores, depois eu fui para São Paulo, estudei no IGT lá, no IGT de São Paulo, voltei para o Paraná, abri uma escola de música, continuei trabalhando, enfim, e no momento eu estou morando em Curitiba, né, e continuo com os meus estudos de música. Eu sou professor, mas o estudo de música nunca termina. E aí eu comecei a observar o que era um pianista profissional. E eu comecei a ver que eu ainda não estudava o que precisava. Então o que eu fiz? Comecei a acordar bem cedo para conseguir estudar antes de ir para a escola. Eu estudava de manhã. Então eu comecei a acordar 5 horas da manhã para poder estudar das 5 às 6 e aí para até 7 horas na escola. Aí chegava, estudava mais as coisas do piano e depois eu ia fazer as coisas da escola. Bom, e assim a coisa se seguiu. Quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, na hora de entrar para a faculdade, eu tive um professor que chamava Fabrício de Zarno, né? E o Fabrício me ajudou muito e eu acabei passando na Santa Marcelina. Eu também acabei passando na USP em composição e na Santa Marcelina. E aí no final eu acabei mudando para piano, porque eu não sei porque eu coloquei composição, mas enfim, coisa de adolescente. Desde criança eu falava que queria ser cantora. Guitarra elétrica era um instrumento que eu achava muito legal, mesmo tendo pouco contato, eu já achava muito legal. Meus pais não ouviam tanto rock. Quando eu fiz uns 11 anos, eu descobri o rock, então eu comecei a ouvir bastante AC/DC, Kiss, Iron Maiden, e isso me apaixonou muito. E eu pedi uma guitarra para minha mãe,
de aniversário, e aí ela comprou essa guitarra, inclusive essa aqui. Isso fez muita diferença na minha vida, porque ela já me colocou numa aula também de guitarra. Uma coisa que eu fui muito privilegiada é que eu sempre consegui fazer aula de música, né? Pra cantar, eu já fiz aula de canto. Tinha uma época que eu tocava clarinete numa banda sinfônica da minha escola. Também fiz aulas coletivas ali para aprender a tocar o clarinete. Depois que eu entrei na faculdade, fiz aula de flauta, fiz aula de muitas coisas, fiz coral também. Eu falo que eu toco esses outros instrumentos, mas o meu principal realmente é a guitarra, né? Guitarra eu comecei a tocar com 12 anos. E os meus estudos, eles geralmente eram depois da aula. Meus gatinhos ficavam ouvindo, então eu falo que eles foram meu primeiro público. E eu tocava um repertório mais ali rock, né? Mais o repertório ali pra eu conseguir a técnica necessária ali, pra aprender os primeiros acordes e tudo mais. Depois de um tempo eu comecei a fazer aula de guitarra em outro lugar. E eu falei com o professor da minha vontade de fazer o ensino superior. E ele começou a me passar a teoria musical, né? Então a guitarra ficou um pouco de escanteio e eu comecei a ver pesado assim a teoria musical. Consegui estudar nos momentos que tinha tempo, né? Porque as aulas do conservatório, as aulas particulares demandavam tempo, estudo também. Então, o tempo que eu tinha para estudar, eu pegava o violão e me dedicava a isso. Recentemente fiz um curso de pós-graduação em violão, teoria e performance na Faculdade de Santa Marcelina. E atualmente sou professor de violão na Escola de Música Suzuki, em Curitiba, e na Escola de Música Donaldo Hitzman, de São Bento do Sul. Então, eu levo a vida metade da semana em São Bento do Sul, em Santa Catarina, e metade da semana em Curitiba. Em 2011, eu entrei como professor de violão em São Bento do Sul, um concurso, foi bem legal ter conseguido isso logo depois da graduação. Uma estabilidade, né? Porque o músico vive nessa instabilidade financeira. Se toca no bar, né, tem que garantir o toque a semana toda, né, para garantir um salário no final do mês. Aí, com esse concurso, eu consegui uma certa estabilidade. E aí, mas eu não quis desistir das minhas funções em Curitiba, do meu trabalho aqui em Curitiba, né? Então, eu trabalho com a Escola Suzuki, tenho o grupo Bossa Beats, que é uma proposta de música popular, de MPB, bossa nova, com beats de bateria eletrônica, assim. E o Será o Benedito, que é um regional de choro, com flauta, saxofone, pandeiro e violão de 7 cordas. E em São Bento do Sul, com o grupo Primeiro Choro. E aí, além de tudo isso, além dos trabalhos com esses grupos, com as aulas, eu ainda tenho o meu repertório solista, né, do violão solo, do violão de concerto, que ainda consigo manter paralelo a isso tudo, a esse trabalho ainda. Então é bastante exigente, né? Os dias, as horas ficam poucas para conseguir fazer tudo. E também toco em bares com esses grupos e afins, né? Ser professora de música é um trabalho que exige bastante dedicação, bastante tempo para o preparo das aulas, para pesquisa, para selecionar bom repertório, atividades, para ter um bom embasamento da pedagogia musical e poder realizar um bom trabalho com o aluno na sala de aula. Claro que também depende do esforço do aluno, da sua dedicação, mas muito também é o reflexo de todo esse trabalho que o professor faz de preparo das aulas para que tenha um bom conteúdo para ensinar para os alunos. Juntamente com esse trabalho de professora de música, eu também toco um instrumento musical que é a flauta transversal. E tocando neste grupo, Primeiro Choro, eu também preciso me dedicar com a prática diária do instrumento, com trabalho de técnica, de som, para a qualidade da música, da interpretação da música, melhorar cada vez mais. Bom, com relação ao tempo de estudo, né, que eu tenho, nossa, tem bastante coisa. Eu comecei, o meu processo de estudo se deu por meio da leitura, né?
E hoje, o meu trabalho fundamental está voltado para a coisa da improvisação. Então eu comecei de um jeito e acabei indo para um outro caminho, né? E confesso que tive grandes dificuldades assim com essa coisa da improvisação, porque ela é muito... você precisa estar muito atento, né, ao que está acontecendo, você precisa ter uma criatividade grande, né? E o início do meu estudo se deu de uma maneira um pouco diferente, que era efetivamente por meio de leitura e interpretação de peças, né? Então eu não tive, lá nos primórdios do meu estudo, esse contato com essa abordagem da improvisação e da criatividade espontânea na hora, né? Então, sim, eu tive bastante dificuldades em ingressar nesse mundo. Tive que estudar muito, assim, para conseguir desenvolver as coisas que eu desenvolvo hoje. E claro que eu continuo estudando ainda, né? Isso não tem fim. Eu lembro que na época da adolescência eu chegava a estudar em torno de 4 a 5 horas por dia. Hoje, por causa do doutorado, né, ele acaba tomando um tempo maior. Eu dedico meu estudo em torno de 1 hora, 1h30 a 2 horas, é o meu estudo musical, porque eu preciso me dedicar às leituras e processo de escrita do doutorado, né? Mas normalmente, se eu não estivesse fazendo doutorado, eu levaria em torno de 2 horas a 3 horas de estudos musicais diariamente, né? E aí uma coisa que sempre me ocorreu, assim, essa coisa de talento, né? Quem tem dom, não sei o quê. Eu nunca... eu efetivamente não sei se o talento existe, e eu nunca me achei um cara talentoso, assim. Para mim sempre foi... eu tive que sofrer bastante para aprender e conseguir desenvolver as coisas que eu toco hoje, né? Então... eu sempre foi difícil, nada foi fácil assim no estudo musical, né? Eu gostava muito dessa parte teórica de análise e tudo mais, e para mim era relativamente fácil essa parte, né? Mas a abordagem mesmo, a aplicação, passar isso por braço do instrumento, sempre foi bem difícil, eu sempre tive que ralar demais. E hoje eu ainda ralo também para conseguir fazer isso. Então, sempre foi complexa essa parte para mim. E aí mudei para piano, fiz Santa Marcelina, fui muito feliz, estudava assim o dia inteiro, gente, eu entrava lá às 7h40 e eu saía de lá 10 horas da noite. Claro que eu não precisava de todo esse tempo estudando, né? Hoje, como professora, eu ia até brigar com meu aluno se ele fizesse isso. Mas na época eu achava que tava ótimo e que era assim, que tinha que se matar, coisa de jovem, né? Enfim, estudei que nem uma doida. Fui gostando do negócio, comecei a dar aula por necessidade financeira, assim, mais aulas, né? Já de começo, já comecei a dar aula no Souza Lima de Alphaville, unidade de Alphaville. E comecei a dar aula em várias escolas, enfim. No final, eu comecei a me especializar cada vez mais. Tudo que era curso, que era festival, que era masterclass, eu participava de absolutamente todos os eventos. E isso foi muito bom, porque me deu bastante sustância para o que eu sou hoje. E aí faz mais ou menos uns 15 anos, né, que eu me especializei na pedagogia do piano, eu coordenei uma pós-graduação em pedagogia do piano, né, e foi muito legal essa pós-graduação, foi na Santa Marcelina. Hoje eu sou mestranda em musicologia, né, na Universidade Federal do Paraná, meu orientador é Ernesto Hartmann. E eu acabei estudando com gente muito boa. Eu estudei com a Maria José Casqueira há muitos anos, uns 12 anos, eu acho. Eu estudei com a Olga Kopilova há muitos anos também. Hoje eu estudo ainda, né? Eu acho que a gente não pode parar nunca de aprender. Eu acho que esse é o segredo de você ser um bom profissional. Você vê que falta muito ainda, né? A gente tá sempre na falta. Então, eu acho importante você nunca parar. De um tempo pra cá, uma chavinha virou na minha cabeça. Porque eu já tive muitos professores, né? E agora que eu também sou professora, eu percebi uma coisa, que quando a gente toca um instrumento e a gente quer ser bom naquele instrumento, né? Quer sempre melhorar, nós temos que ser os nossos próprios professores. Então isso foi uma coisa que mudou muito a minha mentalidade, de como eu enxergo o instrumento também. E eu comecei a realmente ter um caderno ali, uma seção no meu caderno que é justamente dedicada ao meu estudo de guitarra, parte técnicas, né? Como eu divido. Então eu divido em escalas, arpejos, a parte de improviso, que é
uma questão minha, modos. E tudo isso faz parte do meu estudo técnico, digamos assim. Mas eu também tenho as minhas músicas do meu repertório, né? Que às vezes esse repertório eu posso estar fazendo ali um estudo técnico desse repertório, mas nem sempre eu faço dessa forma, né? Então, pelo menos quando eu vou pegar uma música, pode ser no meu repertório de samba mesmo, eu já meio que percebo a tonalidade, já percebo ali as cadências, o que tá acontecendo. E vou tocando. Quando é um estudo sério mesmo, daí a gente tenta sempre explorar o instrumento. Então, tocar em outras regiões, tocar de outros jeitos que você não estava tocando antes, né? Mas como é um repertório ali mais para eu tocar direto, sem muitas reflexões, daí eu não faço muito isso, não. O bar é um lugar que gera um pouquinho de conflito, porque o que é que acontece? O público do bar está ali no seu momento de lazer e acaba associando isso ao músico. E não, o músico está ali trabalhando, né? Então acaba que os cachês são poucos, o público não presta muita atenção, vai lá para outras coisas, a música vira um pano de fundo, né? Então, quando forem nos bares, valorizem os músicos, escutem, aplaudam, né? E valorizem mesmo, porque por trás daquele momento de você estar ali se descontraindo, o músico está trabalhando e durante a semana ele estudou o repertório, ele tirou as músicas, ele aprendeu música nova, provavelmente para poder garantir esse momento legal e bacana. Então, muitas vezes, o trabalho do professor de música ou do musicista é feito em um momento que as pessoas não estão vendo. O trabalho se reflete na hora que esta pessoa, que esse músico vai se apresentar ou vai dar aula. Ele não pega simplesmente o seu instrumento, senta e toca. Não, precisa de dedicação, de esforço, de tempo, muitas vezes de abrir mão de outras coisas para a dedicação a este trabalho. Eu morei muito tempo em Cascavel, no interior do Paraná. Lá eu tinha escola de música, tocava na noite, tinha trabalhos musicais, gravei um disco lá, sou muito grato à cidade por tudo que eu fiz lá. Mas a cidade acabou se tornando um pouco restrita, assim, para essa música que eu faço, né? Que é a música brasileira, música instrumental, fusion, jazz. Então, a minha vinda para Curitiba um pouco se deu por conta dessa expectativa de melhora, efetivamente, na carreira, né? Atualmente eu estou me dedicando ao meu trabalho, que é o ensino, e não tenho tocado tanto, mas por conta também que eu estou agora envolvido nesse período do doutorado, né? Então é um período que consome um certo tempo, então eu pretendo retomar isso a partir do ano que vem, que é o momento em que eu encerro os créditos do doutorado. Então a ideia é voltar a tocar o ano que vem, mas eu tenho também um disco gravado e tenho composto muitas outras coisas, então eu imagino que para o ano que vem todas essas coisas irão ocorrer de uma maneira mais natural. E eu estudo com a Jane Gonçalves hoje, tudo que aparece eu continuo fazendo, não mais masterclass, né? Hoje eu dou masterclass, mas assim, eu faço outras coisas, então tem curso para professor, com colegas eu faço, eu acho super interessante, né? A gente não parar de estudar. E eu trabalho com alta performance hoje em dia, né? Então eu preparo os alunos para concursos, preparo para as provas, né? Certificações, como a Royal, preparo para vestibular de música, tem uma aluna minha que vai prestar Unesp agora, em piano. Olha, os desafios da carreira é complicado, assim, sabe? Eu já fiquei meio frustrada já, porque o sonho, pelo menos o meu, né? O meu objetivo, assim, é realmente conseguir viver da minha música. Então, no caso, tocar, sabe? Tocar, fazer show. Eu gosto de dar aula, mas não vejo isso como objetivo. Então, eu não quero dar aula para sempre, sabe? Eu quero realmente ter ali, conseguir trilhar um caminho que eu consiga viver da minha própria música. E daí isso é um desafio muito grande, porque tanto para dar aula, qualquer caminho, música, parece que tem muito questão do QI, do que indica. Tem muito grupinho já fechado, e aí você tenta entrar nesse grupinho. Tem muito do contato, né? Isso para várias profissões, mas na música é 100%, assim. Então, se a gente vê uma pessoa que tá ganhando um prêmio, um Multishow, um Grammy, foi contato, né? Ela não chegou ali do nada, né?
É um mundo um pouco cruel, assim, sinceramente. Não basta ter o talento, né? O talento é a primeira coisa, mas não adianta. Você tem que fazer o mercado te comprar também, né? Então, isso é meio complicado, porque você, pelo menos eu sinto assim, que eu tenho que criar as minhas próprias oportunidades. A gente fica nessa de, um dia vai chegar alguém que daí vai e essa pessoa vai, sabe, mudar a minha vida. É um pouco complicado, assim, pelo menos pra gente que vem de baixo, né? Eu sinto muito isso, que eu tenho que criar as minhas próprias estratégias, porque você tem que ter uma autogestão, você realmente tem que ser o seu próprio chefe. Mas ao mesmo tempo, não é como se você fosse abrir uma loja. É um empreendedorismo um pouco diferente, de tipo, você abrir uma loja, ter o seu comércio e você gerir a sua própria carreira, né? Outra coisa que eu acredito que tem que ter bastante, assim, nesse mundo é a questão da mentalidade, né? Porque a gente é uma profissão que a gente tem que se expor. E não dá pra ter timidez, né? Esse é o primeiro passo. Mas um segundo passo é perceber que nem você não vai conseguir agradar a todos. Se eu vejo uma pessoa assim que fala, eu posto um vídeo, daí a pessoa comenta que eu toco mal, que, o que eu tô fazendo, sabe? Isso parece que entra em você de uma forma que você começa a se questionar. E entender que não é todo mundo que vai gostar de você. E essas pessoas, elas não vão ser gentis. Mas também vão ter pessoas que vão gostar de você, né? Então, tem que ter essa mentalidade para conseguir gerir essas duas coisas. É alguns desafios, né? Eu só citei alguns aqui que eu percebo bastante. E é um pouco complicado, assim, mas a gente sempre tá nessa luta, né? Tamo aí na luta pra ver se vale a pena ou não, né? Ainda tô tentando descobrir se vai valer a pena ou não. Eu acredito que as pessoas veem um músico, alguém que toca, e já pensam direto que é um dom, que é uma coisa que a pessoa tem facilidade ali de fazer, né? Natural. Mas não é não, né? A gente bem sabe que não é natural. Muito complicado porque isso não é valorizado, né? O que as pessoas veem do nosso trabalho é só a pontinha do iceberg, né? Todo o restante, assim, a preparação, as partes essenciais mesmo, ninguém vê. Então é um pouco difícil também essa valorização. Isso tanto artistas grandes como nós também, menores e nessa caminhada, para fazer as pessoas entenderem isso, talvez um primeiro passo é tirar o músico do pedestal, o artista do pedestal. Saber que, tipo, se você quiser cantar, se você quiser tocar, você pode fazer isso também. Tipo, você pode ser aquela pessoa que você admira ali no palco. E acho que pra quem faz música, eu sinto assim que tá cada um por si, né? A gente tá nesse mar de tubarões, tá todo mundo tentando se salvar. E se alguém consegue se salvar, legal. Mas não puxa as outras pessoas junto, sabe? Fica uma coisa muito individual. Muito, muito, muito individual. É necessário que a gente se junte, a gente precisa ser uma classe mais unida. Precisa ser uma classe mais forte para conseguir lutar pelos nossos direitos, que a gente sabe que a gente tem bastante coisa ainda para conquistar. Direito autoral é uma coisa que foi conquistada só no século passado, no começo do século passado. E, assim, uma coisa básica. Ainda tem muita coisa básica que a gente precisa. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente conseguindo se juntar mais, se fortalecer mais, se menos se individualizar. A partir do momento que você fala assim, eu também sou músico, parece que fica um ranço, tipo, quero ver o que você sabe, então. E isso é muito ruim pra nós. E como classe mesmo. Então precisamos se juntar mais, menos individualização. E com relação à música, ouçam música, consumam, toquem instrumentos, ouçam seus artistas preferidos, mas também ouçam os artistas locais da sua cidade, seus amigos, incentivem, procurem conhecer os artistas da sua cidade, dos locais próximos a você, vão assistir essas pessoas, porque é um trabalho que exige tempo, que demanda estudo, às vezes mal remunerado. Então, o reconhecimento do público é muito bom e ajuda a promover esse trabalho. Na minha profissão, falando de mim, toda a minha trajetória até agora meio que correu como eu planejei, assim, né? Eu toco bastante, eu tenho os grupos, dou bastante aula, né? Como eu disse no começo, não era o plano inicial, mas acabou sendo pela estabilidade, né, que a aula propõe. E toquem, façam música, pratiquem seus instrumentos, sejam felizes,
e, acima de tudo, aproveitem, né, esse momento musical, que é muito bom para quem faz e para quem escuta, né? É muito importante. Mas há alguns anos já trabalhando nesta área, eu posso dizer que é um trabalho muito gratificante. Me sinto muito feliz por ter escolhido essa profissão de música, de trabalhar com música, sendo professora e sendo instrumentista. E neste dia de hoje, quero incentivar os meus colegas músicos a continuarem nesta tarefa, nesta dedicação, e também aos músicos que ainda estão pensando em que trabalho, em que carreira querem seguir, a se dedicar a este trabalho, a esta profissão, que é muito gratificante. Então, um feliz Dia do Músico para todos nós. E aí, para encerrar, eu só queria dizer para você que é estudante de música, para que você continue estudando, porque é um caminho maravilhoso, a música é sensacional. Se você não é estudante de música, eu diria para você, estude um instrumento, porque independente de você se tornar profissional ou não, a música te engrandece, te faz. A música é um alimento para a alma. E eu sou muito suspeito para dizer, porque a música é a minha religião, né? Então eu uso ela para tentar me conectar com essas energias espirituais que estão ao nosso redor. Então eu sou suspeito para dizer. Então, se você já toca, continue estudando. Se você não toca, olha, está perdendo uma grande oportunidade de crescer e se tornar uma pessoa muito melhor. Então, de novo, quero agradecer aí a Marta pelo convite. Desejo que o canal dela tenha muito sucesso. Quero mandar um abraço aí para todos que estão assistindo esse episódio agora. E é isso, gente. Um abraço. Tchau, tchau. E a minha ideia, na verdade, é que todo mundo se realize por meio da música. Não é tanto tocar, todo mundo tem que tocar maravilhosamente bem. Isso foi uma consequência do meu trabalho. Mas acho que o mais importante é você fazer o aluno seguir o caminho dele, né? E até, de repente, se não for o que ele quer, enfim, né? Cada um. Mas é importante, eu acho que esse encaminhamento para a vida como um todo. Então, pessoal, vou ficar por aqui que eu já falei muito. Resumidamente, é isso. Um grande beijo, muito obrigada, Marta. Marta maravilhosa e muito querida. Muito obrigada. Eu quero desejar para você um feliz Dia do Músico, que a gente sempre consiga estar levando alegria para as pessoas, porque a música ela tem um poder muito grande. Ela tem um poder que não é só de levar alegria, mas que a gente nem imagina como isso interfere nas pessoas, como isso toca nas pessoas, como isso muda vidas. Assim como mudou a nossa um dia, continua mudando das pessoas. É uma coisa instintiva nossa, a gente tem a necessidade de fazer música. Então que a gente sempre consiga continuar fazendo isso. Não é uma profissão fácil, mas que a gente consiga perceber que as coisas boas elas prevalecem às ruins. Feliz Dia do Músico! Tchau! Da próxima vez que você ouvir uma música, assistir a um concerto ou a um simples ensaio, lembre-se, por trás daquela performance há horas, às vezes anos, de dedicação e amor à arte. E se você sempre quis aprender música, cantar ou tocar um instrumento, nunca é tarde para começar. Siga seu ritmo, respeite o seu tempo e encontre o prazer no processo. O importante é fazer música, sentir música, viver música. Afinal, ser músico é isso, transformar o invisível em emoção. Nesse Dia do Músico, o História da Música Brasileira deixa o seu reconhecimento e carinho por todos que se dedicam à vida e à arte sonora. Feliz Dia do Músico!